Olá, bem-vindos à Vivência do Centro. Hoje falando sobre saúde relacionada à nossa fala. Nós temos 3 veículos, corpo, fala e mente, e muito se fala a respeito da nossa saúde física e também da nossa saúde mental. E a fala, que é um elemento intermediário. Buda fala que os nossos 3 veículos que expressam as nossas intenções são corpo, fala e mente. Por que não somente corpo e mente? Qual que é a importância da fala? Então, a fala é aquilo que expressa, através do corpo, pensamentos e ideias que estão no nível mental. Então, a nossa fala faz a relação entre corpo e mente. Às vezes também é adotada a classificação de corpo, energia e mente. Então, a energia sendo o elemento intermediário. Mas a fala, quando nós compreendemos o uso da palavra, da nossa expressão, a partir da vibração das palavras, essa vibração é energia. Então, a fala pode ser compreendida como energia. A nossa palavra carrega uma intenção, carrega uma força, uma energia, e isso é transmitido para outras pessoas. Então, nós podemos utilizar o nosso veículo da fala para gerar bem-estar em relação aos outros seres, e também nós temos um potencial prejudicial da nossa fala, quando nós não a utilizamos de uma forma correta. Será que a nossa saúde é influenciada pela nossa fala? Se nós compreendermos a força da nossa fala, nós vamos ver que sim. Quando nós nos expressamos, nós adotamos palavras específicas, nós selecionamos palavras dentro de um contexto de significados, onde essas palavras expressam aquilo que nós estamos pensando e sentindo. Sendo assim, as nossas palavras revelam muito da nossa intenção. Ao nos expressarmos, nós podemos utilizar a nossa fala de uma maneira adequada ou inadequada. A maneira adequada é aquela que toca a pessoa com quem a gente se comunica de uma forma favorável, que toca a pessoa e a faz sentir-se bem, ao contrário da fala negativa, que ela alimenta aspectos negativos do nosso ser. As palavras adequadas criam uma harmonia com o ambiente, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, por que não fazer o uso adequado, a escolha adequada de palavras quando nós vamos nos comunicar? Essa é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo a partir da atenção plena à nossa fala. Quando nós fazemos a seleção das palavras que nós vamos utilizar, quando nós formulamos uma frase para comunicar, nós estamos ativando certas áreas do nosso cérebro que podem estar relacionadas com um modo negativo ou positivo de interagir e de compreender a realidade. Então, cada vez que nós utilizamos as palavras, nós estamos munindo essas palavras de uma energia. Então, nós estamos acessando áreas da nossa mente relacionadas com compaixão, com benevolência ou com aspectos negativos, com emoções negativas, inveja, raiva. Então, quando nós acessamos essas sementes na nossa consciência, que são sementes kármicas, nós estamos potencializando, ajudando a fortalecer essas sementes, sejam positivas ou negativas. Observe a sua seleção de palavras, de assuntos e procure relacionar isso com o seu objetivo, com o seu propósito. Se essas palavras e esses assuntos que você quer levantar para comunicar não têm relação com algo sadio, então é mais fácil abandonar. As palavras são vibrações e conforme a nossa entonação, nós estamos munindo essas palavras de uma carga energética emocional maior. Então não é simplesmente o significado, o objetivo das palavras, mas também como nós vamos compondo isso a partir de um nível subjetivo, com as nossas emoções que vão sendo depositadas nas palavras, tanto no tom, quanto no volume, quanto na escolha das palavras. Quando alguém tem o hábito de xingar, de utilizar palavras ofensivas, palavrões, então isso vai se tornando a maneira natural da pessoa pensar e se expressar. O nosso corpo responde a isso. Então pense nos efeitos nocivos de palavras negativas que carregam energia de ofensa, quando nós mentimos, quando nós aumentamos os fatos, exageramos, quando nós alimentamos conversas de fofoca ou algo que faz com que a nossa vibração se rebaixe. Foram feitas pesquisas no Japão mostrando como a água, no seu nível molecular, é afetada pelas palavras.
Então, com vários recipientes com água e colocando palavras, entonando palavras específicas, positivas e negativas, próximo a tais recipientes, depois examinando no microscópio a molécula da água, você vê que ela vai tomando uma forma diferente de acordo com as expressões. Então, palavras positivas criam imagens muito bonitas da água e palavras negativas deixam a molécula da água um aspecto meio deformado, meio fragmentado. Então, levando em consideração que a maior parte do nosso corpo é formado por água, imagine como as palavras vão afetando toda a nossa composição. Então, por que nós não fazemos a escolha de palavras que incentivam, que edificam, que ao tocar outra pessoa promovam o seu bem-estar, que quando emanadas elevem a nossa vibração? Essa é a fala que tem relação com o nosso próprio bem-estar e com o bem-estar das pessoas com quem a gente interage. Para purificar a nossa fala, nós fazemos a escolha adequada de palavras e muitas vezes nós deixamos de falar. Às vezes nós aceitamos o silêncio, deixamos de falar e ouvimos o que o outro tem a falar. Muitas vezes, quando nós falamos demais, nós estamos incentivando a nossa mente a ficar agitada e ansiosa. Então, fazer uma pausa, ouvir, ficar no silêncio. Quando fazemos isso, nós damos tempo para as coisas maturarem. Então, algo que foi investido, a gente não fica querendo apressar o movimento das coisas. Nós damos tempo para a outra pessoa refletir, para que a semente produza um fruto. Nós deixamos o ciclo fluir de ouvir e falar, saber ouvir adequadamente para poder se expressar adequadamente. E outra maneira de purificar a nossa fala é através da vocalização de mantras ou de orações. Os mantras, que são palavras que carregam uma vibração que ativam no nosso subconsciente certas potencialidades da nossa consciência que se expandem dos níveis sutis para os níveis mais densos do nosso corpo. Então isso ajuda a curar o nosso corpo físico e os nossos corpos sutis. Temos mantras como o Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, vai purificando a nossa fala, purificando a nossa mente, através da vibração do mantra e do significado que ele ativa na nossa consciência sutil. O Om é o som do universo, a vibração do universo que cria todas as formas. Então, nós estabelecemos uma sintonia com essa força primordial. No nível dos nossos corpos sutis, a comunicação, a nossa expressão se relaciona com o nosso centro energético da garganta, o nosso chakra laríngeo. Então, a fala está relacionada com certas estruturas dessa região, como a nossa laringe, como certas estruturas do nosso cérebro também, a glândula tireoide, que é a glândula da energia do nosso corpo, que pode acelerar ou diminuir o nosso metabolismo. Então, veja que interessante, a fala como um elemento intermediário entre corpo, fala e mente, com corpo, energia e mente. Nós temos o centro energético da garganta que ativa a glândula tireoide, que tem relação com a energia do nosso corpo, com a mobilização da energia no corpo. Então, quando este centro energético está em equilíbrio, nós podemos nos expressar de uma maneira adequada, nós podemos expressar as nossas ideias mais profundas, mais sutis, nós podemos desenvolver a intuição, podemos também desenvolver a nossa criatividade. Portanto, é muito importante, quando considerarmos a nossa saúde integral, não pensarmos só na saúde de corpo e na saúde de mente, mas também a saúde da nossa fala, sabendo que através da vibração, da nossa expressão, nós podemos mobilizar a nossa energia, que pode afetar os nossos corpos sutis e o nosso corpo físico e que pode igualmente ser transmitida para o nosso meio ambiente e na nossa relação com os outros seres, criando então um ambiente de harmonia que é muito importante para o nosso desenvolvimento sadio e para nossas interações sadias.